Todo mundo, o câncer de pulmão é o segundo em incidência. Aqui no Brasil, é o quarto em maior incidência, só perde para o câncer de mama, de próstata e de intestino. No mundo, perde somente para o câncer de mama. Então, assim, ó, a incidência é muito grande. E por que, Helena, que a gente começa a falar sobre câncer se a gente está falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo? Porque as estatísticas apontam que 85%, em torno de 85% dos casos de incidência de câncer tem como origem, como fonte, o consumo de cigarro, o tabagismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, contextualizar mais para você que nos acompanha e trazer mais informações com o nosso convidado, que é o Dr. Wesley Pereira Andrade, ele que é mestre e doutor em oncologia e também cirurgião oncológico. Dr. Wesley, muito obrigada por sua participação, seja muito bem-vindo, boa tarde. É um prazer estar com vocês nesse dia tão especial, falando de um problema de saúde pública. O tabagismo, ele é responsável por cerca de 1/3 dos casos de câncer, em geral, né? E referente ao câncer de pulmão, ele é culpado por 80 a 85% dos casos de câncer de pulmão, como você bem disse. Então, o tabagismo é o principal fator doença relacionada oncológica e evitável, né? Então, a principal causa de morte evitável em todo o mundo é o tabagismo. Essa liberdade que se tem e esse pensamento das pessoas de que, não, eu posso controlar, está na minha vontade, não vai dar nada, é só um pouquinho, mas o organismo vai acumulando, né? Exatamente. Então, o cigarro ele é uma droga extremamente poderosa. A nicotina é uma das principais substâncias químicas que leva à dependência. E a idade média de experimento do tabaco é por volta dos 16 anos de idade, com a tendência atualmente a ficar mais precoce, através do uso dos cigarros eletrônicos, que tem um charme, um apelo em especial por ter cheiro, por ter um odor agradável, e acaba tentando seduzir crianças e adolescentes a iniciarem nessa prática mais precoce. Então, é um estratagema da indústria do tabaco para tentar ter mais usuários de longo prazo. Então, em um primeiro momento, o tabagismo vai causar uma dependência química. A pessoa não consegue facilmente se libertar desse vício. O cérebro fica dependente na nicotina. Então, depois de alguns meses, a pessoa precisa daquilo para ter mais disposição, para ter um certo grau de felicidade. Ao parar de fumar, ela vai ter um período de estar mal com ela própria. Então, isso gera um círculo vicioso. Então, a dica é nunca comece, porque começar vai te levar a um potencial de ficar dependente daquela droga, daquela substância química. E olha que interessante, o tabagismo, né, é uma droga lícita, na qual metade dos usuários irão morrer em função do consumo dessa substância. E aí, como é que se explica uma pessoa racionalmente sabendo disso? Porque nós aqui, enquanto meio de comunicação, estamos avisando você que está em casa que isso acontece, que isso ocorre, que a situação é grave. Então, tipo assim, as pessoas que começam a fumar ou que estão fumando sabem em que águas estão navegando, sabem em que estão se metendo. E aí, como é que funciona isso? É realmente a questão do poder do vício, do poder de dependência que o cigarro desperta nas pessoas? Exatamente. O cérebro, ele é extremamente sensível e ele gosta daquelas ações que levam ao prazer, à recompensa, né? Então, quando a pessoa fuma, a nicotina rapidamente, através da fumaça, chega na corrente sanguínea e vai no cérebro e ajuda na liberação da dopamina, que é uma substância do prazer. Então, a pessoa quer ter o prazer, o cérebro acaba, do ponto de vista bem biológico, assim, desejando ter a sensação de prazer. Só que a nicotina, ela rapidamente ela se desliga desse receptor. E aí, aquela sensação de bem-estar, rapidamente leva a uma sensação de mal-estar. E o cérebro vai tentar ter aquela recompensa novamente, estimulando a pessoa a ir lá e pegar o próximo cigarro. Então, fica realmente um círculo vicioso e a pessoa realmente gera uma dependência química. A partir de que momento, que tempo de uso, o cigarro começa a cobrar o preço, ele começa a apresentar
né, a conta e começa a causar algum efeito negativo no organismo? Porque no início tudo é satisfação e prazer, né? Então, a curto prazo, falta de ar, fôlego curto, alteração da pressão arterial, taquicardia, alteração do cheiro e do paladar. A médio e longo prazo, uma falta de ar efetiva pelo comprometimento, pela destruição do parênquima pulmonar, de tal forma que às vezes o paciente até para de fumar, mas o pulmão já está tão destruído já que a capacidade respiratória se restringe bastante, e as doenças oncológicas câncer relacionadas. Tem muito telespectador que neste momento deve estar pensando, pessoal, vocês estão fazendo terrorismo com a gente que fuma, né? Mas na verdade, pessoal, não é isso, né? A gente está querendo levar a você informação. Doutor Wesley, eu lhe pergunto, a partir do momento em que a pessoa começa a ter algum sintoma de desconforto pulmonar, busca ajuda médica, mas a questão de tratamento, de acompanhamento, do parar de fumar, tudo isso de uma certa maneira pode fazer com que a pessoa resgate sua qualidade de vida, né? Exatamente. A boa notícia é que quando ele para de fumar, ao longo de algumas semanas, alguns meses, ele vai ter uma grande melhora da capacidade respiratória, da questão do retorno do paladar, do olfato. Ele vai ter mais disposição para jogar futebol, fazer uma atividade física. E ao longo de alguns anos, o risco oncológico diminui também, bem como o risco cardiovascular, né, que eu não falei aqui anteriormente, mas também o tabagismo é responsável por grande parte das mortes causadas por infarto, derrame. Então, o tabagismo ele age no corpo e leva a uma série de malefícios. Mas a boa notícia é que realmente parar de fumar, a gente vai fazendo uma depuração desses malefícios ao longo dos meses, anos, até a gente mais ou menos igualar um risco, depois de cerca de 10 anos da população, da parada do cigarro, depois de 10 anos da parada, a gente vai mais ou menos igualar o risco da população em geral em relação a alguns cânceres tabaco relacionados. Então, parar de fumar é benéfico e é benéfico em qualquer faixa etária. A gente começou falando sobre isso, a questão de não começar a fumar, mas aquelas pessoas que já estão dentro do vício, que já estão fumando, que de repente neste momento estão pensando, pai, e aí, como é que eu faço para parar? Já que é uma dependência química, consegue fazer isso sozinho, precisa obrigatoriamente de ajuda, precisa de medicamento? E aí, doutor, qual é a dica inicial, qual é o caminho? Então, como eu falei, parar de fumar é bom em qualquer faixa etária. Para parar de fumar, vamos ter algumas estratégias. É possível sim parar sozinho, só que é mais difícil. A melhor estrutura hoje é através da associação de um profissional médico, de um psicólogo e de um educador físico, além de um apoio da rede familiar. Então, a pessoa que tomou a decisão, quero parar de fumar, busque apoio médico, na pesquisa do médico poder estar prescrevendo alguns medicamentos para reduzir ansiedade e o mal-estar. Nós brincamos que o primeiro mês da parada do tabagismo vai ser um inferno na vida da pessoa. Ela tem que estar disposta a passar este um mês. A fase mais crítica é o primeiro mês. Então vamos lá. Tratamento medicamentoso para reduzir a ansiedade, apoio psicológico na perspectiva de mudar alguns comportamentos e atividade física que traz a liberação de certos hormônios que levam à saciedade. Então você consegue com isso equilibrar a falta de nicotina, aquela dependência química, com esta associação de fatores. Rede familiar, extremamente importante. Ter o apoio do filho, da esposa, de um amigo. Suporte nutricional também extremamente importante. Procurar ter uma alimentação mais leve, mais saudável. Tudo isso, em conjunto, leva a aumentar as chances do indivíduo parar de fumar e manter-se sem o tabagismo. Então é importante mudar o comportamento, né? Você precisa sair daquelas circunstâncias que psicologicamente liberavam alguns gatilhos mentais de você ir buscar o cigarro como uma muleta, como um apoio social, psicológico para te dar algum grau de saciedade. E é importante destacar também que você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil, busque aí na sua cidade, junto ao Sistema Único de Saúde. Muitas cidades mantêm, inclusive, através do SUS, grupos de apoio e grupos onde estimulam, incentivam as pessoas e oferecem aquele tratamento, aquele suporte adequado para que a pessoa possa parar de fumar
com tranquilidade dentro dessa estrutura básica aí que o Dr. Wesley falou. Dr. Wesley, alguma dica mais final para o nosso telespectador, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aí sobre essa questão do tabagismo? Eu já sei que o senhor vai dizer, né? Eu vou até antecipar, dar um spoiler, o senhor vai dizer, não comece a fumar. É isso? É isso. Então, assim, a campanha, ela visa fundamentalmente a atingir público jovem para não começar a fumar. Não seja seduzido pelo cigarro eletrônico. É moda, mas é um caminho muito ruim. Nem experimente, vai te fazer mal. E para aqueles que já fumam, realmente, tome uma decisão. Use esse dia como dia D, o dia da tomada de decisão, porque falamos de várias áreas de suporte, mas começa com você. A decisão é sua. Você tem que tomar essa decisão e buscar este suporte de forma subjacente. Mas as pessoas que dão suporte, se você não tiver tomado a decisão, elas por si só não vão conseguir te ajudar. Então, o primeiro passo é tome a decisão, entenda os malefícios, queira parar de fumar e assuma essa decisão sua e lute para conseguir conquistar esse seu objetivo. Dr. Wesley, muito obrigado por sua participação, muito importante, eu acho que esses esclarecimentos. Um forte abraço a todos, foi um prazer imenso estar com vocês.